No dia 14 de agosto de 2018, o caminhoneiro Luigi Fiorio estava a caminho de casa após um turno de trabalho. O homem de 37 anos estava ansioso para voltar para sua esposa e 4 filhos, após um dia entregando mantimentos em vários locais pela cidade italiana de Gênova. Mas antes, ele precisava deixar seu veículo no depósito. Uma forte tempestade castigava o para-brisa do caminhão de entregas enquanto ele entrava na Ponte Morandi, reduzindo a visibilidade e ocultando o final da ponte em cinza. Luigi apertou os olhos para enxergar a estrada à frente e, ao se aproximar do vão central da ponte, viu algo impossível. A pista estava desaparecendo à sua frente, desmoronando e caindo diretamente para baixo, levando dezenas de carros junto com ela. Luigi pisou com força no freio do seu veículo, fazendo-o parar com um guincho a poucos metros do abismo. Ele saiu do caminhão debaixo da chuva torrencial, então se virou e começou a correr. Ele tinha acabado de presenciar e sobreviver ao desabamento de uma ponte cujas causas vinham se acumulando havia décadas. Como muitos países da Europa, a Itália sofreu muito durante a Segunda Guerra Mundial. Quando o conflito terminou, grandes áreas do país estavam em ruínas. Uma grande parte da população estava morta, e o país devia enormes quantias em reparações aos países contra os quais lutou durante a guerra. Considerando tudo, o país estava em uma situação econômica desesperadora. Mas isso não durou muito. Conforme o mundo começou a se reconstruir, a Itália passou por uma reviravolta que foi nada menos que milagrosa. De fato, as décadas de 1950 e 1960 seriam posteriormente conhecidas como a época do milagre econômico italiano. Período em que o país teve grande crescimento econômico, forte desenvolvimento industrial e mudanças positivas nos padrões de vida e cultura. Em parte, isso se deveu ao influxo de recursos vindos dos Estados Unidos como parte do Plano Marshall, um programa desenvolvido pelo então secretário de Estado George C. Marshall para acelerar a recuperação de uma Europa devastada. A Itália se beneficiou, sendo vista como uma aliada importante dos Estados Unidos. Situada entre a Europa Mediterrânea e a Europa Ocidental, e próxima de países aliados à União Soviética, a Itália era vista como uma peça-chave vital na Europa, e os Estados Unidos estavam dispostos a gastar generosamente para trazer a Itália para o seu lado. A Itália reconstruiu e desenvolveu suas indústrias, tanto que, mesmo após o fim do apoio americano, estava bem posicionada para comerciar e crescer. E crescer, ela cresceu, tornando-se mais rica e mais importante no cenário global a cada ano que passava. Durante esse boom, centenas de projetos de engenharia foram realizados em pouco tempo. Em um país que antes quase não tinha arranha-céus, dezenas de novos projetos imponentes foram construídos em poucos anos, muitos deles usando concreto barato e facilmente disponível. A Ponte Morandi, em Gênova, foi um desses projetos. Ela recebeu o nome de seu projetista, o engenheiro Riccardo Morandi, um homem que já tinha uma reputação consolidada por sua experiência no trabalho com concreto protendido. O concreto protendido, semelhante ao concreto armado, é um tipo de concreto que contém elementos metálicos de reforço. No concreto protendido, os elementos são esticados antes do concreto ser despejado e liberados após a secagem. Isso gera uma tensão no concreto, tornando-o mais resistente. Riccardo Morandi já havia construído várias pontes ao redor do mundo usando concreto protendido. A Ponte Morandi, que leva seu nome, teria design parecido com outros projetos dele. Ela tinha 1.182 metros ou 3.878 pés de comprimento e suportava 4 faixas de tráfego a uma altura de 45 metros ou 148 pés. A pista era sustentada por 10 pilares de concreto, dos quais 7 davam suporte por baixo e 3 se elevavam acima da ponte, utilizando também cabos para sustentar a via. Esses cabos eram revestidos com concreto protendido, numa solução que Morandi inicialmente acreditava que ajudaria a resistir à corrosão ao longo dos anos.
A ponte, que passava sobre áreas residenciais e industriais, uma ferrovia e o rio Polsevera, permitia que os viajantes evitassem rapidamente o centro congestionado de Gênova. Ao ser inaugurada em 1967, ela se tornou instantaneamente popular e ficou cada vez mais popular ao longo dos anos, chegando a quase 25 milhões de veículos cruzando por ano. Ela foi integrada à rede de autoestradas da Itália e tornou-se um marco no horizonte da cidade, sendo chamada por moradores de Ponte do Brooklyn pela semelhança com a famosa ponte. No dia 14 de agosto de 2018, uma forte tempestade atingiu a região. A chuva castigava a cidade de Gênova, com a visibilidade reduzida e rajadas de vento tornando a direção difícil para quem se arriscava na Ponte Morandi. Ainda assim, muitos fizeram isso. Era o dia anterior ao feriado anual de Ferragosto, um dia que muitos italianos comemoram fazendo uma viagem para o litoral. A Ponte Morandi era uma rota fundamental usada por milhares de pessoas a caminho ou voltando do litoral. Às 11h36, uma grande seção da ponte em ambos os lados do pilar de sustentação, número 9, cedeu sem aviso prévio. Partes do tabuleiro da ponte caíram diretamente para baixo, levando outros trechos da pista junto. O pilar de sustentação e os estais de concreto também desmoronaram, caindo sobre os escombros abaixo. Entre esses escombros havia dezenas de carros, caminhões e motocicletas e outras tantas pessoas. Alguns motoristas que cruzavam a ponte durante o desabamento tiveram sorte. O caminhoneiro Luigi Fiorio viu a estrada desaparecer à sua frente e pisou no freio, parando seu veículo a poucos metros da zona do desabamento. Ele e dezenas de outros motoristas abandonaram seus veículos e correram em pânico sob a forte chuva pelo caminho de volta. A maioria dos motoristas na zona do desabamento não teve tempo de reagir. Cerca de 30 carros e 3 caminhões pesados caíram ao solo, em meio a escombros de concreto. O trecho que desabou caiu no leito quase seco do rio Polsevera, assim como sobre trilhos de trem, galpões desocupados e uma instalação de reciclagem. 3 trabalhadores morreram instantaneamente ao serem atingidos por concreto enquanto esperavam em uma van na instalação de reciclagem. Para muitos dos envolvidos no acidente, a morte foi instantânea. Poucos sobreviveram. Um homem suportou a queda do tabuleiro da ponte até o chão dentro do seu carro, saindo dos destroços com nada além de cortes e hematomas. Pelo menos 4 sobreviventes foram resgatados dos destroços com auxílio de cães farejadores, equipamentos de busca e resgate. Para a maioria, no entanto, não havia como sobreviver à queda. No total, 43 pessoas morreram no desastre. As vítimas vieram de diferentes origens: casais, famílias, trabalhadores e turistas. Muitos estavam começando ou voltando de férias quando o desabamento tirou suas vidas. Após o desabamento, foi iniciada uma investigação para determinar a causa exata. O colapso da ponte foi um choque terrível para a maioria dos italianos, mas havia também um pequeno número de pessoas que, conhecendo a história da Ponte Morandi, não ficaram surpresas. Desde a sua construção, a ponte precisava de manutenção constante. Erros de cálculo no projeto e construção causaram a deformação do tabuleiro da ponte ao longo dos anos, exigindo reparos. Erros na construção causaram fissuras prematuras em elementos de concreto, permitindo infiltração de água e iniciando o lento processo de corrosão das armaduras metálicas que davam resistência ao concreto. Os engenheiros se surpreenderam com a rápida corrosão dos cabos e suportes da ponte. Ricardo Morandi, o projetista original, publicou um relatório em 1979 recomendando extensos trabalhos de reparo. Mudança radical em relação à ideia inicial de que os cabos de concreto protendido exigiriam menos manutenção que outros tipos de pontes. Em 1993, após a morte de Morandi, um especialista em projetos de pontes recomendou que fossem adicionados cabos de aço extras, além dos estais de concreto protendido fechados,
para reforçar a ponte e adicionar um elemento de redundância muito necessário ao projeto. A ideia dele foi rejeitada, em parte porque isso arruinaria a aparência estética da ponte. Em vez disso, trabalhos de reforço foram realizados durante a década de 1990. Embora isso tenha ajudado a fortalecer a ponte, não resolveu completamente o problema da corrosão contínua. No caso de um dos pilares, na década de 1990, estimava-se que 1/3 dos cabos que sustentavam a ponte havia sido corroído. Essa estimativa era difícil de obter, pois os cabos estavam envolvidos em concreto, não havendo um método fácil para inspeção rotineira. Já em 2009, estudos realizados pela Autostrade per l'Italia, a empresa privada responsável pela administração da ponte, indicavam que demolir e substituir a ponte seria, a longo prazo, mais econômico do que realizar os reparos contínuos que seriam necessários nas próximas décadas. No entanto, essa medida drástica não foi tomada. Em vez disso, em 2018, a Autostrade per l'Italia anunciou que mais 20 milhões de euros seriam investidos em reparos e reforços na ponte. Começaram a aceitar propostas para esse trabalho. À medida que agosto se aproximava, notou-se uma rachadura na pista da ponte, mas nada foi feito. Antes das obras de melhoria, barreiras de concreto tipo Jersey foram instaladas ao longo da ponte, aumentando a carga sobre a pista. Durante quase toda a vida útil da ponte, houve uma necessidade quase constante de reparos, uma necessidade que ia além da de muitas outras pontes semelhantes. Erros de cálculo na construção da ponte a tornaram vulnerável à corrosão e os reparos não conseguem acompanhar seu desgaste. No final das contas, os reparos não foram feitos com rapidez suficiente e intervenções realmente significativas foram rejeitadas por medo de que arruinassem um símbolo muito querido da cidade. Após décadas de corrosão lenta e gradual, a ponte cedeu no dia 14 de agosto de 2018. 59 pessoas, incluindo o diretor executivo da empresa que administrava a ponte, acabaram enfrentando acusações criminais. Os processos judiciais em 2024 ainda estão em andamento. Os restos da ponte Morandi foram finalmente demolidos em uma explosão controlada, e uma nova ponte, a Ponte São Jorge de Gênova, foi construída no local, sendo inaugurada em 2020. Uma nova ponte era uma solução que vinha sendo solicitada há décadas antes do colapso da Ponte Morandi, mas que, por um motivo ou outro, estética, evitar transtornos, foi adiada repetidas vezes. Agora, finalmente, o trabalho estava concluído. Mas 43 pessoas pagaram o preço mais alto possível pelo atraso nessa substituição necessária.